Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você repetisse comigo. Mas eu quero pedir uma coisa para você, eu quero que você esteja nessa oração. Porque muitas vezes a gente ora, mas é como se a gente não estivesse lá, né? Então eu quero que você esteja nessa oração. Uma oração longa, talvez de uns 5 ou 10 segundos. Mas é importante você estar nessa oração, tá bom? Então feche seus olhos e você vai repetir comigo assim. Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. Amém. Por que eu parei depois que eu orei? Essa oração imensa de grande. Para você entender que quando você ora pedindo para Ele falar com você, você precisa ouvir, né? É só uma didática simples, porque hoje nós vamos falar o assunto, né? O terceiro assunto, sobre a rendição total a Deus. E o tema hoje que eu quero usar, nós vamos falar um pouco sobre as disciplinas espirituais, mas eu quero procurar focar para você algo chamado o lugar. E tem a ver com uma preparação que nós fazemos para nós estarmos junto com aquele que foi abordado na segunda mensagem, que é o Espírito Santo, tá bom? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3 e no versículo 20. Esse é o primeiro texto que nós vamos estar usando. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e sairei com ele e ele comigo. Amém? Sabe uma coisa nesse versículo que me deixa perplexo, e eu nunca tinha parado para imaginar ou para analisar sobre isso? É que esse texto me mostra Cristo vindo na minha direção, ou Cristo indo em direção àquela igreja que estava tão distante, se sentindo muito bem nas suas habilidades. Esse texto está mostrando Deus vindo em direção a um grupo de pessoas, e essas pessoas não estão percebendo o quão acabadas elas estão. Olha o que o texto está falando. Eu estou à porta. Mostra uma ação da parte de Jesus indo em direção a um grupo de pessoas, querendo estar com essas pessoas. Essas pessoas, elas não têm a mínima noção, porque elas estão falando assim: não, nós estamos bem, nós não precisamos de nada. Elas não têm consciência do quão miseráveis elas estão naquele momento que Cristo está lá. Só que Cristo convida eles para algo muito importante. Cristo convida eles para uma intimidade profunda. Olha só, é Cristo indo em direção a um grupo de pessoas que não têm consciência de como estão acabadas, convidando essas pessoas para uma intimidade profunda. Esse texto ele me mostra claramente isso. E por quê? Porque Cristo, ele chega e fala assim: se alguém abrir a porta, eu vou sentar com ele e ele vai cear comigo. E ele vai cear comigo. Eu vou estar com essa pessoa e ele vai cear comigo. A mesa de refeição para o judeu é algo que tem um significado tão importante, porque para o judeu a mesa de refeição ela é considerada um lugar como se fosse sagrado, onde você se assenta com pessoas para você compartilhar valores e para você estabelecer laços de comunhão.
Para o judeu, o sentido de você se sentar à mesa com ele para simplesmente ter uma refeição com ele tem um significado totalmente diferente do nosso. Quantos de nós hoje, por exemplo, quando a gente vai comer, a gente pega o prato e vai para frente da televisão, não é verdade? Mas para o judeu, não. Para o judeu, quando ele chamava alguém para se sentar à mesa com ele, ele está falando para essa pessoa, olha, eu quero te estabelecer um relacionamento com você, eu quero estreitar os meus laços com você, e eu quero estabelecer uma comunhão mais profunda com você. E é isso que Jesus está falando com essa igreja. Eu quero me sentar com vocês e eu quero comer com vocês. Para o judeu, isso significa, a mesa, ela tem um sentido, um significado para o judeu, de ele querer estar estabelecendo uma aliança com a pessoa que está sentada com ele. E é exatamente isso que Jesus está falando. Para o judeu, a mesa ela é um momento de conexão. E ela funciona como se fosse um altar. E é justamente isso que Jesus estava propondo para essa igreja. Jesus estava propondo um momento de conexão com aquela igreja. Olha, se vocês abrirem a porta, eu vou sentar com vocês e vou cear com vocês. E o interessante é que Jesus chama essa igreja que ela está totalmente inconsciente da sua realidade. Porque Jesus sabia como aquela igreja estava. Ele tinha acabado de dizer, olha, vocês estão pobres, miseráveis, cegos e nus. Jesus sabia disso. E mesmo assim ele chama essa igreja para uma comunhão profunda. Então, não é a igreja que está sabendo o que ela está precisando, é Jesus que sabia, e mesmo ele sabendo que essa igreja estava absolutamente distante, é ele que toma a ação de vir em direção à igreja. E eu quero usar esse texto como um pano de fundo, essa cena que esse versículo nos mostra, como se Jesus hoje estivesse nos chamando para uma intimidade profunda. Para quê? Para nós continuarmos falando sobre rendição total. Então, na primeira mensagem nós falamos sobre o que é rendição, na segunda nós falamos a respeito a quem nós nos rendemos, e essa terceira nós vamos falar sobre os aspectos práticos que envolvem a rendição, que são as disciplinas espirituais. Só que o foco principal não vai ser absolutamente sobre disciplinas, mas sobre o lugar que você pratica a disciplina. Então, é como se fosse uma antessala das disciplinas espirituais que eu quero falar um pouco com você, ou seja, é o lugar em que você se rende. É muito importante nós entendermos o que são as disciplinas espirituais nesse processo de rendição. E uma das coisas fundamentais para a rendição total é justamente a prática das disciplinas espirituais. Andrew Moore dizia que se não praticarmos as disciplinas espirituais, nós não vamos conseguir nos render. Então, tudo que eu falei nas duas primeiras mensagens sobre o que é rendição e para quem nós nos rendemos, tudo que eu falei nas mensagens anteriores só vai ser realidade na sua vida se você praticar diariamente as disciplinas espirituais. Porque as disciplinas espirituais, elas são os meios pelos quais nós conseguimos nos render ao Senhor. As disciplinas espirituais, elas não fazem parte do nosso esforço, mas elas fazem parte da nossa rendição. Sem as disciplinas espirituais, nós não conseguimos nos render. Ela não faz parte do nosso esforço porque a nossa força e a nossa performance, ela não está envolvida nas disciplinas. Pelo contrário, quando nós buscamos a Deus através das disciplinas espirituais, nós queremos que Ele pode fazer algo em nós, Ele pode fazer algo por nós. Então, as disciplinas espirituais, elas são os meios pelo qual o nosso coração aprende a se curvar diante de Deus. E sabe o que significa a palavra se curvar? Significa se quebrantar. A palavra curvar significa eu tenho um coração quebrantado diante de Deus.
As disciplinas, elas são o caminho que nós temos para nós nos aproximarmos de Deus. Então, o que eu vou procurar fazer hoje é manter o foco central, não necessariamente sobre as disciplinas em si, mas sobre a preparação, sobre o ambiente, sobre a antessala que acompanha você no processo da disciplina, para depois a gente falar sobre as disciplinas. Mas antes é muito importante você entender a respeito desse processo. Uma coisa muito interessante a gente perceber, e eu vou falar isso para você e talvez você vai se identificar, a respeito do enfado que muitas pessoas sentem quando estão praticando as disciplinas espirituais. Por quê? Porque as pessoas passam anos e anos repetindo de forma mecânica padrões, usando palavras na oração que para a própria pessoa já perdeu o sentido. Então você vai para aquele lugar da disciplina e você fica repetindo somente padrões, mas você não está lá. São somente suas palavras. Mas você efetivamente não está lá. Quantas vezes você repetiu frases, esperando respostas, mas parece que você está falando sozinho e não está conseguindo chegar no teto, aquilo que você está falando? Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes você está nesse lugar da disciplina espiritual e você não consegue perceber que o Senhor está batendo suavemente na porta do seu coração, tentando entrar e revelar para você uma realidade que você não consegue enxergar? Porque nós temos uma promessa de Jesus. Ele falou: olha, eu estou à porta, estou batendo. Quantos creem que Jesus está à porta e bate? Então, todas as vezes que você está com o Senhor, Ele está à porta do seu coração e está batendo. Mas quantas vezes nós estamos falando simplesmente frases e mais frases, e nós não estamos lá, e nós, na verdade, não acreditamos na prática que Ele está lá conosco, batendo na nossa porta, esperando nós abrirmos a porta do nosso coração, para Ele estabelecer uma intimidade profunda conosco. E nós não conseguimos enxergar isso. Andrew Murray, quando ele falava sobre isso, ele fala e ele chama isso de padrões inconscientes herdados. Nós herdamos padrões inconscientes na hora que a gente está no momento da disciplina. E padrões inconscientes herdados são formas de oração em que nós não nos entregamos àquilo que nós estamos fazendo. Nós simplesmente repetimos de forma mecânica. É aquilo que Isaías 29:13 diz. Ele fala: olha, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque eles só fazem coisas que eles aprenderam de forma mecânica. E nós não conseguimos entender que Jesus está lá, batendo na porta do nosso coração. O problema aqui não é que Jesus não está ouvindo a tua oração. O problema é que você que não está sabendo falar, você que não está sabendo se expressar para Ele. Na verdade, irmão, existe uma urgência espiritual e ela não pode esperar. É um tempo em que a sua alma, ela precisa responder àquilo que eu vou falar hoje, antes que a distração do mundo engula completamente a sua percepção sobre Jesus. Existe essa necessidade hoje, e o meu desejo é que quando você estiver ouvindo somente a introdução, essas primeiras palavras, o meu desejo é que um frio atravesse a sua espinha com um temor, e você sinta uma urgência interior no seu coração, que começa a vibrar dentro de você para te mostrar que algo precisa mudar na sua vida, agora, nesse instante, já. Esse é meu desejo. Seria importante agora você fazer uma pergunta para você. E a pergunta, sabe qual que é? Será que eu tenho conseguido ouvir a Deus? Ou eu tenho vivido somente para reagir aos ruídos da vida? Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir a Deus. O paradoxo disso, irmãos, é que Deus, Ele está mais próximo de você do que você imagina.
Paulo fala em Atos capítulo 17, que mesmo que a gente esteja em um lugar escuro, Deus está tão próximo de nós que nós possamos talvez tocá-lo com as mãos. E esse é um paradoxo para nós, porque nós não conseguimos perceber isso. Então Deus está mais próximo de você do que você imagina. Só que mesmo assim nós continuamos a caminhar a nossa vida sem notar, sem perceber isso, que Deus está conosco. Parece que essa luz ela está escondida atrás de uma porta e a gente não consegue ver essa luz. Só que imagina só, se acontecesse com você o que aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9, versículo 3. Imagina só, abre aí Atos capítulo 9, versículo 3, e olha o que acontece com Paulo. Atos capítulo 9, versículo 3. Diz assim: mas seguindo ele viagem, e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vindo do céu o cercou. Imagina essa luz resplandecente, esse facho de luz da presença do Espírito Santo com você começasse a te cercar. Algo que vai mudar em você até a maneira que você vai olhar as coisas. Algo que vai afetar até a sua respiração e os batimentos cardíacos do seu coração. Mas parece que essa luz está escondida e nós não conseguimos vê-la. E é isso que eu estou falando agora, que você está ouvindo para mim. É muito importante você entender que o que eu estou falando agora não vai acontecer com todos. Mas vai acontecer com aquele que sente no fundo do seu coração que há algo mais profundo para você do que você já está vivendo hoje. Só que esse algo mais profundo que existe para você, que você está vivendo hoje, para acontecer, é necessário entrega. É necessário você se entregar. Você pode hoje mesmo aplicar essa prática na sua vida. A prática de você simplesmente abrir o seu coração em humildade e deixar que a oração silenciosa penetre em todas as células do seu corpo. E isso acontecendo com você, o seu corpo mesmo, você estando lá nessa oração, ele vai sussurrar uma verdade e você vai perceber essa verdade, que Deus está tentando te alcançar. Essa oração de entrega, ela não é uma fórmula decorada. Ela não tem a ver com quantidade de palavras que você pode dizer. Por isso que eu fiz uma oração de 10 segundos do início e simplesmente fiquei em silêncio. Porque é necessário nós entendermos que nós temos que estar lá. E isso, irmãos, não tem a ver com você aprender uma fórmula para dar certo. Isso tem a ver com você aprender a se calar por dentro. A você abrir espaço e deixar a voz do Espírito Santo ressoar no seu interior. Mas para a voz do Espírito Santo ressoar no seu interior, você precisa aprender a se calar por dentro. Se você conseguir fazer essa entrega com esse nível de consciência, você vai perceber que a sua vida devocional, ela não é um ritual. Pode até ser um ritual, mas ela vai deixar de ser um ritual. E ela vai se transformar em uma comunhão viva. Onde cada palavra que você vai ler, ou cada palavra que você falar, vai se tornar um toque suave na sua consciência.
Uma luz vai atravessar as sombras mais profundas e internas que você tem e vai ativar uma sede antiga que o homem carrega, que é a necessidade de ter intimidade com Deus. E eu quero afirmar para você, talvez você nem saiba que você tem essa necessidade, mas eu quero garantir que existe uma sede antiga no coração do homem de ter intimidade com Deus. Mas para eu falar sobre esse silêncio, é muito importante você imaginar 2 cenários comigo. Então, o primeiro cenário que eu queria pintar para você agora, e eu gostaria que você imaginasse esse cenário, e talvez o que eu vou narrar para você agora pode não ser exatamente o que você vive, mas eu acho que tem a ver para você montar na sua imaginação e refletir aquilo que você tem passado. E a primeira coisa que eu quero imaginar dentro desse cenário começa com uma pergunta. Você já chegou em uma pessoa, por exemplo, e perguntou para ela, e aí, como é que você está? E tem 2 respostas que nós sempre ouvimos, não é? A primeira é, eu estou bem. E a segunda que nós ouvimos muito é, eu estou bem, eu estou na correria. Quem aqui não está na correria? São as respostas mais simples que nós conseguimos ouvir das pessoas. Essas respostas, na verdade, elas são quase uma unanimidade para as nossas rotinas. E aqui eu quero pedir permissão para você, para mexer com um bezerro de ouro que você carrega no seu coração. E sabe qual que é esse bezerro de ouro que quase todos nós, ou talvez todos nós carregamos no nosso coração? Chama-se o nosso tempo. Esse é um bezerro de ouro no nosso coração. Se você está na correria, quero te garantir, você tem esse bezerro de ouro no seu coração. E eu quero pedir permissão para você para tocar um pouquinho nisso. Mas eu gostaria que você imaginasse a sua rotina agora. Talvez um trânsito, buzinas em sua volta. Você tentando ultrapassar alguém porque você está atrasado. E tem alguém no carro da frente que está devagar na pista rápida. Já passou por isso ou não? Você precisa chegar a algum lugar porque você está com pressa. Ah, pressa. Sempre é pressa. E pressa. Talvez você está correndo para preparar um trabalho, ou talvez você precisa preparar uma apresentação, talvez você precisa visitar um cliente, ou talvez você tenha um concerto para terminar, talvez alguma obra que você precisa acabar. Nesses exemplos aqui, eu posso ter resumido praticamente a rotina de 100% do nosso dia a dia, não é? A tal da correria. Afinal, quem tem tempo sobrando hoje? Só que o Salmo capítulo 40, versículo 1, nos dá um conselho. E o que o Salmo capítulo 40, versículo 1 fala? Você sabe ou não? Ai, Jesus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Isso significa para o Senhor ouvir o nosso clamor. Nós precisamos esperar. E isso envolve... Salmo 41 nos dá um conselho muito importante. Paciência. Você sabe por quê? Porque a pressa, ela é uma doença nos nossos tempos. Existe uma epidemia na nossa geração, e essa epidemia da pressa está nos roubando de Deus. É uma corrida desesperada contra o tempo, porque parece que você sempre está atrasado. E você sempre está atrasado para a sua própria vida. E você sempre está tentando se salvar para você não ser atropelado pelo próprio tempo na sua vida. Mas olha o que o Salmo capítulo 40, versículo 1 fala. Espere. Espere. Eu preciso esperar. E sabe, irmãos, uma coisa muito importante a gente falar aqui, é muito importante a gente entender isso. Deus
precisa fazer parte da nossa agenda. E por que estou falando que Deus precisa? Porque às vezes nós levantamos um discurso hipócrita falando que Deus está em primeiro lugar. Mas sequer nós temos algum tempo da semana na nossa agenda para Deus. Sabe, irmãos, Deus não quer que você fique 24 horas para Ele nesse sentido. Deus sabe que você precisa trabalhar, Deus sabe que você precisa estudar, Deus sabe que você tem tua família, teu filho, Deus sabe de tudo isso. E você tem tempos separados para isso. Só que dentro de tudo isso, você precisa anotar um nomezinho na sua agenda todo dia, chamado Deus. Nós precisamos ter um tempo na nossa agenda. E na medida em que você vai perseverando naquele tempo, você vai percebendo o quão importante e significativo ele é para você. Sabe aquela história de você trabalhar como empregado? E como você trabalha de empregado, não importa a hora. Não importa se você está doente, não importa se você está bem, se você está mal, não importa se você acordou a fim de trabalhar ou não. Você sabe que você tem 8 horas para trabalhar na empresa no qual você é funcionário. É assim ou não é? Isso é agenda. Eu separo 8 horas do meu dia para eu trabalhar. Para eu ou para mim? Para eu? Estou certo? Então tá. Da mesma forma, irmãos, Deus ele precisa fazer parte dessa agenda. Então não importa se eu estou bom, se eu estou mal, se eu estou alegre, se eu estou triste. Porque nós confundimos duas coisas que parece que para nós elas são iguais, mas elas são absolutamente diferentes na Bíblia, vontade e desejo. Sabe o que é desejo? É o que você sente. Então quando você fala assim num dia, eu não estou bem hoje, isso não é desejo, é vontade, isso é desejo, porque faz parte dos seus sentimentos. Mas vontade é aquilo que você decide fazer. Então, quantos de vocês aqui, quando chega na segunda-feira que você está mal, está triste, aconteceram coisas ruins com você, mas domingo, segunda-feira, 8 horas da manhã, você tem que estar no trabalho aqui, que você é funcionário. Quantos de vocês não vão no trabalho? Você pode ter o desejo de não ir, né? Mas você, na sua vontade, você faz o quê? Só vai. Porque você sabe que você precisa estar lá. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Deus ele precisa fazer parte da nossa agenda. E esse geralmente é o cenário que nós estamos inseridos. O cenário da correria. É um cenário que nós mesmos protagonizamos para a nossa rotina. A pressa, a correria. Só que o cenário que Deus quer que nós habitemos, mesmo que seja por instantes no nosso dia a dia, é um outro cenário, não é esse cenário de correria. Para nós ouvirmos a batida na porta do nosso coração e para nós conseguirmos perceber que Deus está tentando nos alcançar, a gente precisa ver outro cenário. E esse outro cenário é o cenário que Deus quer que nós comecemos a dar mais importância para Ele. E Deus deixou esse cenário registrado na Bíblia. Sabe onde está esse cenário? No versículo que a Hebe usou semana passada, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Esse é o cenário que Deus deixou. Vamos ler de novo? Foi muito importante o que a Hebe pregou semana passada, porque eu não vou nem precisar falar sobre isso. Mas olha o cenário. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente no Éden e colocou ali o homem que havia formado. Quem colocou o homem no jardim? Onde Deus quer que você esteja? Percebe, irmãos, onde Deus quer que você esteja? Então, o cenário que Deus deseja para nós é esse jardim. E quando nós falamos sobre o jardim, é muito importante agora você soltar a sua imaginação
E você entender que o jardim, ele é um lugar em que você está isolado, em que você está protegido dos barulhos do seu dia a dia. Um jardim é um lugar onde você ouve somente o barulho de pássaros, o barulho das águas correndo no riacho. Nesse jardim não tem absolutamente nada te pressionando. Existe uma calma, existe um silêncio, existe uma tranquilidade, existe uma paz. E você sabia que hoje já existem diversos estudos que falam a respeito de terapia que consegue comprovar melhor no bem-estar físico e mental de pessoas que têm contato com a natureza? Então a pessoa está estressada, se ela for para um lugar desse, simplesmente ela vai desacelerar. E esse cenário aqui, irmão, que eu pedi para você imaginar, desse jardim, esse cenário é o cenário que Deus criou para que você pudesse ouvir a voz dele. Dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, quando você consegue aquietar o seu coração, quando você consegue abrir a sua mente, você acessa esse ambiente, o ambiente do jardim que Deus criou para você estar com Ele. E aqui está a primeira regra do lugar. Para você entrar nesse lugar, você deve aprender que é o silenciar a mente. Por que eu fiz a oração e simplesmente eu fiquei quieto? Talvez você tenha até estranhado, né? Porque sempre quando a gente faz uma oração já tem algo acontecendo em cima, né? Nós não podemos deixar o ambiente sem ruído. Porque o silêncio nos incomoda. Pois é, irmãos, Deus quer que você fique em silêncio. Que você ouça Ele falando. Sabe por que é necessário nós nos silenciarmos, irmãos? Que quando nós conseguimos nos silenciar, o nosso coração começa a se tornar um templo. E Jesus, quando ele fala a respeito do lugar, Jesus chama esse lugar de quarto. Você já percebeu isso, Mateus 6? Por que Jesus chama de quarto? Por que ele não falou esse lugar é a sala ou esse lugar é a cozinha? Porque dentro de uma casa nós temos vários tipos de ambiente, mas Jesus fala de quarto. Jesus fala assim, ó, entra no teu quarto. E por quê? Porque quarto, irmão, é lugar de intimidade. Lugar da intimidade mais profunda que você tem. Um lugar que você não abre para qualquer um. Às vezes você recebe pessoas na sua casa, ela entra na sala. Às vezes você deixa ela ir até lá na sua cozinha, abrir a porta da sua geladeira, pegar uma água. Mas no seu quarto? Ah, o quarto, hein? O quarto a gente não abre assim, né, para qualquer um. Porque o quarto, ele é o lugar de intimidade. Você só leva para o quarto aquele ou aquela em que você deseja a intimidade mais profunda. Sabe outra coisa que acontece no quarto, irmão? Quando você está no quarto, num processo de intimidade, você não pensa em vantagens ou recompensas que estão lá fora. Você quer viver o momento. E você sabe por quê? Porque tudo aquilo que você quer já está com quem você está. A recompensa que você procura já está lá. Então você não olha lá para fora, querendo ver recompensas. Então, esse ambiente de quarto é um ambiente que Jesus fala que é o mesmo ambiente do jardim. Quando você faz isso, irmãos, você reconhece que existe uma urgência para esse chamado que Deus está fazendo para você. O que eu estou falando aqui para você é daquele momento em que você consegue praticar a solitude. E eu já falei sobre solitude aqui. Se você quiser, você pode voltar lá, né? E ouvir sobre solitude.
Mas a solitude é aquele momento em que você se retira para ficar em silêncio somente com Ele. Isso é solitude. Você silencia a mente, você não tem distrações, você não tem barulhos. E talvez num primeiro momento existe uma necessidade de você fazer isso num ambiente fechado, separado de outras coisas. Mas na medida em que você vai praticando isso, você começa a carregar esse ambiente com você por onde você vai. Então você está no seu trabalho, esse ambiente está com você. Por quê? Porque ele não é um lugar físico, ele é um lugar que você estabelece aqui, ó, no seu coração. O seu coração começa a se tornar um templo de Deus. E nesse lugar onde você está silencioso, cada respiração que você está nesse lugar, você vai soltando as suas preocupações, você vai se esquecendo das suas correrias, para que o seu coração se torne esse templo. Aqui eu vou dar uma frase muito importante para você, que Andrew Murray ele dizia. E Andrew Murray dizia assim que o silêncio, ele é o primeiro ato da verdadeira oração. Então a oração não envolve necessariamente palavras. No momento em que a nossa prática nesse lugar é físico, e nós vamos nos aprofundando nessa prática do silêncio, isso vai começar a se tornar um estado na sua alma. Passa a ser um estado de alma, um estado interior. E esse estado de alma você vai começar a levar para todos os lugares onde você vai. Quando você começa a fazer isso, irmãos, algo vai acontecer com você. Você vai deixar de orar para fora e você vai começar a orar para dentro, onde o Espírito Santo habita em você. Você percebe como muda? Porque nesse momento em que você se silencia, as suas preocupações, que você está deixando fora, as distrações, o calar a sua mente, você não pensar em nada, mas você estar lá completamente, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Muitos de nós, quando nós nos retiramos para orar, nós queremos encher o momento da oração de palavras. É como se nós mais falássemos palavra, parece que a oração ela é mais eficiente. Só que existe um tipo de oração, que o nome dessa oração, eu posso colocar como oração fervorosa. Esse tipo de oração ela é a chave para você destrancar portas que estão fechadas na sua alma. E quando essas portas que estão trancadas na sua alma são abertas, acontece uma conexão de você com Deus. Uma conexão que não vai ter barreiras. Nessa oração fervorosa, olha como é difícil você fazer essa oração fervorosa. Você simplesmente fecha os seus olhos. Você respira profundamente e fala com Deus de maneira simples e honestas, sem procurar usar palavras muito complexas. Apenas tenha o seu coração totalmente presente em cada palavra que sair da sua boca. Essa é a oração fervorosa que abre a porta que está impedindo você de ter essa comunhão com Deus. Então, nesse lugar, nesse ambiente de silêncio do jardim, em que você vai estar cercado pela luz suave. Sabe quando você está num ambiente de jardim, existe uma luz do entardecer ou do amanhecer entrando naquele lugar, como não era no Éden. E cada folha, cada barulho de água, cada barulho de pássaros, vai estar passando para você nesse ambiente de jardim, tranquilidade, saúde espiritual.
Sabe, irmãos, existe aqui um convite, uma porta que está se abrindo para aqueles que vão ter coragem de atender esse chamado. Aqui existe um convite para pessoas que querem atender esse chamado. Nesse ambiente de jardim, você vai perceber que o peso do mundo que está sobre as suas costas começa a se dissolver, na medida em que a sua atenção vai se concentrando nessa presença silenciosa. E o que significa a presença silenciosa? Você estar no lugar sem muitas palavras, ou falando muito, mas você falar de maneira simples e honesta com Deus, que Ele está lá com você. E nessa maneira em que você vai falando, nesse lugar que você vai conseguir permanecer, você vai permitindo que o Espírito Santo comece a falar em você, sem precisar de som. Porque quando a presença do Espírito Santo depende de você, daquilo que você fala, significa que depende do seu desempenho. E o poder de Deus e a presença do Espírito Santo nós experimentamos com a nossa rendição. Então não é questão de você falar muito. Você simplesmente, irmãos, deixa de falar. Sabe que tem lugares em que você vai frequentar, que são lugares turísticos, e quando você chega naquele lugar que tem pássaros, que tem animais, que muitas vezes são animais raros, você vai ouvir uma orientação do guia turístico que está com você, ele vai falar assim, ó, não faça barulho. Porque se você fizer barulho, você não vai conseguir desfrutar aqui, ó. Porque os animais vão sair. Aquilo que você veio para ver, você não vai conseguir ver se você começar a fazer muito barulho. Se você vai em lugares turísticos que tem animais muito raros, pode acontecer isso com um guia turístico falar com você. E esse ambiente, irmãos, que eu estou dizendo para você, que é o ambiente do jardim, é um lugar de silêncio, onde simplesmente você vai estar lá e você vai procurar perceber que existe um ambiente presente naquele lugar. Quando você está num lugar muito bonito, num lugar absolutamente esplendoroso, tudo que você faz naquele lugar simplesmente é desfrutar do lugar, não é? Então você está num lugar muito bonito, uma paisagem exuberante. Você fica lá falando? Não. Você simplesmente olha e contempla. Você percebe cada detalhe. E você faz assim, ó. Uau! Porque esse ambiente com Deus, irmãos, é esse ambiente. O ambiente de jardim é um ambiente de silêncio. Um ambiente de desfrute. Totalmente oposto da sua correria. Totalmente oposto. Nesse lugar, o Espírito Santo fala com você sem precisar de som. Essa prática, irmãos, sendo diária na sua vida, mesmo que seja uma prática curta, ela vai proporcionar em você mudanças que vão ser sutis, mas elas vão ser profundas. Porque você vai começar a perceber de modo diferente o seu relacionamento com Deus. Na medida em que você vai conseguindo fazer essa entrega, você vai começar a perceber que isso deixa de ser perda para você. Porque muitas vezes você está num lugar ali, no ambiente com o Senhor, e o teu coração está carregado de preocupações. Você está com a cabeça no boleto, você está com a cabeça em muita coisa que está acontecendo. Mas na medida em que você está nesse lugar, que você conseguiu se silenciar, esse tempo ele deixa de ser perda. Ele começa a ser ganho. Ele vai deixar de ser perda na sua vida, ele vai se tornar ganho. Ganho do quê? Ganho de uma percepção da presença de Deus, ganho de uma conexão maior com Deus, ganho de uma clareza interior que você começa a perceber as coisas.
E as tensões que estão em sua volta, elas começam a diminuir. Aqueles padrões repetitivos que você tem na sua mente começam a perder força. E a sua alma, ela começa a ficar mais sensível e mais receptiva a coisas que antes para você eram invisíveis e você não conseguia perceber. Sabe quando você começa a conseguir estabelecer essa conexão com Deus e você está lá dentro do seu ambiente de trabalho, você começa a ter clareza e nitidez de coisas que o Senhor vai estar falando com você lá, dentro do seu trabalho. Porque esse lugar, ele começa a deixar de ser um lugar somente fechado. E é assim, irmãos, uma coisa não substitui a outra. Nós precisamos do nosso lugar sozinho com o Senhor. Mas nós podemos pegar esse lugar sozinho com Deus e transportar ele em todos os lugares que nós formos. Nós temos condições de fazer isso. Então a sua alma começa a ser sensível e você começa a perceber. Tem um pregador que ele tinha uma frase que eu acho que no Mato Grosso do Sul ela foi muito divulgada e muito difundida. E é uma frase onde, quando ele estava pregando, ele falava assim: tudo fala. Você já ouviu essa frase ou não? Então você está aqui, tem uma placa aqui, eu estou vendo que está escrito na placa, essa placa está falando comigo. Eu estou andando aqui, tem uma placa de um carro na frente, tem umas letras lá, não, tudo fala, está falando comigo. Pode acontecer? Pode. Só que isso é uma regrinha que a gente começa a usar e a aplicar de maneira maquinal na nossa vida. Então não é que tudo fala, irmãos. Porque se você pensar nisso, você vai começar a procurar a voz de Deus em coisas externas. E você vai deixar de ouvir a voz de Deus que está dentro desse ambiente de jardim com você. Então, se tiver uma placa na sua frente que Deus quer falar com você, não é você que vai falar, essa placa está falando comigo, não. É Deus que vai falar dentro de você, olha aquela placa. Não é que Deus não pode fazer, Ele pode fazer. Mas a questão é que você deixa de procurar coisas em sinais externos e você começa a procurar a voz de Deus dentro do seu coração. Então não são coisas externas que vão proporcionar a voz de Deus para você. Mas é o silêncio no seu coração que vai fazer com que você consiga ouvir a voz de Deus. É esse silêncio. Então essa prática de oração fervorosa, que é mais ouvir do que falar, ela é muito difícil para nós, porque é o início da renúncia do nosso ego. Porque nós não estamos no controle. Nós estamos simplesmente falando para Deus: Deus, eu estou aqui, totalmente. E eu não estou preocupado em falar palavras bonitas para Ele, para tentar atrair a presença dEle. Eu estou concentrado nele, sem sair uma palavra da minha boca. Mas o meu coração, a minha mente está totalmente voltada para Ele naquele lugar. Nesse momento da renúncia do ego, irmãos, acontece uma abertura em nós para a presença do Espírito Santo. É uma presença que muitos buscam, mas poucos encontram. Por quê? Por causa disso. Você pode perceber, irmãos, que em meio à sua rotina, em meio às suas correrias, em meio às distrações, tudo isso começa a engolir a sua percepção espiritual. Por isso é muito importante que você reconheça que esse momento de jardim silencioso, é necessário você reconhecer que isso é muito importante para você. E você precisa escolher isso de maneira consciente. Escolher estar na presença de Deus no jardim. Mesmo que seja um tempo específico no dia, praticando essa oração silenciosa, ou que nós podemos chamar a quietude da comunhão.
Cada momento que você passa assim, irmãos, é como uma semente que começa a ser plantada no solo do seu coração. E essa semente que está plantada no solo do seu coração, o solo da comunhão, ela começa a germinar. E quanto você menos esperar, você começa a experimentar transformações. E transformações que vai fazer parte do seu dia a dia. Porque são pequenos atos de rendição prática que nós fazemos, através da oração silenciosa ou através da quietude, que isso vai acontecer conosco. Nós começamos a perceber, as coisas começam a clarear. Nós começamos a perceber que algo maior está operando, mesmo que isso seja imperceptível. Então eu não sei como está operando, eu não sei como acontece, mas eu sei que algo está acontecendo. É somente essa prática que tem condições de fazer você passar por uma porta para você experimentar essa comunhão com Deus. Essa prática de oração silenciosa, irmãos, ela é feita na simplicidade. Ela não precisa de nenhuma preparação complexa. Ela não precisa de muito conhecimento para você. São duas coisas que são necessárias para você praticar isso. São duas coisas só. E essas duas coisas que são necessárias chamam-se presença, você estar lá, e sinceridade. Você precisa estar lá. E quando eu falo você precisa estar lá, a sua mente precisa estar lá. A sua alma precisa estar lá. E a sinceridade significa que você vai estar lá totalmente vulnerável e transparente. Isso significa que nesse lugar você não vai levar aquele que você costuma apresentar para outras pessoas. Você vai levar você. Porque como Jesus olhava aquela igreja e sabia que aquela igreja estava pobre, miserável, cega e nu, Jesus sabe como você está, então você não precisa apresentar outro para Jesus nesse lugar. Você pode apresentar você. Você pode chegar lá totalmente transparente, totalmente vulnerável, porque antes de você fazer isso, Jesus já sabe como você está. E mesmo assim, Ele está lá batendo a porta. Ele quer entrar, Ele quer estabelecer. Nesse lugar, irmãos, nós não precisamos de máscaras. Porque Jesus sabe. E mesmo Ele sabendo como você está, Ele vem e bate na sua porta. Mesmo assim. Faço uma pergunta para você agora, irmão. Eu estou permitindo que a minha vida espiritual ela seja moldada apenas por práticas superficiais? Ou eu estou permitindo realmente uma comunhão mais profunda com Deus, abrindo espaços para Deus? Faça essa pergunta para você. A resposta disso você vai encontrar se você observar agora, de maneira sensível, o seu estado interior. E na medida em que você começa a observar o seu estado interior real, sem máscara, você vai percebendo e vai fazendo atos de entregas. E esses atos de entregas que você vai fazendo, portas que no seu coração hoje estão fechadas, elas começam a se abrir para Jesus. E caminhos que você nunca imaginou existir, você começa a andar nesses caminhos. Nesses caminhos de comunhão com o Senhor. Imagina, irmão, você no seu dia a dia, na sua rotina, na sua correria, você sentir a paz, mesmo antes de saber onde ela se origina. Você ter essa paz no seu coração. É como se uma mão invisível estivesse sustentando cada passo seu. Esse é o poder da oração silenciosa. Uma oração que você abre mão do controle, simplesmente está ali, vulnerável, disponível. Você está totalmente nesse lugar. É o momento em que você, rendido a Ele, apenas ouve.
E quando você está preocupado em ouvir, o seu ego está morrendo. E o seu coração vai sendo preparado para se alinhar ao coração de Deus. De uma maneira inconsciente, se você conseguir fazer essa oração silenciosa, você vai abrindo mão de padrões que você herdou na sua mente humana que estão afastando você de fluxo divino. Você começa a largar mão desses padrões que você aprendeu para conseguir sobreviver dentro da sua rotina. Porque muitos hoje não estão vivendo, tá? Muitos estão sobrevivendo. Ai, eu preciso chegar domingo para ver se no culto Deus fala alguma coisa comigo, porque dia de semana está osso. E já pensou? Você silencia o seu coração e fala: Deus, eu estou aqui. Totalmente aqui, Senhor. Só para te ouvir. E simplesmente fique em silêncio. Porque Ele está lá, querendo servir uma mesa para você e ter comunhão com você. Então essas resistências internas, irmãos, que são como pedras que estão impedindo o fluxo da água do Espírito no seu interior, elas começam a ser dissolvidas através de uma oração consciente que você faz de entrega ao Espírito Santo. E isso torna para você uma prática diária em que você vai fazer uma submissão a Deus. Então a possibilidade de você ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias, e essa voz não vai ser um eco distante, mas ela vai ser como uma presença viva dentro do seu coração, ela vai aumentando. E você vai saindo da experiência comum da alma humana que nós temos no dia a dia, que é ter uma oração com a nossa mente dispersa de palavras vazias, de como o céu estivesse em silêncio para nós. Você vai saindo para esse lugar onde a tua consciência da presença viva do Espírito em você vai aumentando. A nossa alma até tem sede da presença de Deus, mas a gente não sabe como beber na fonte. Mas o silêncio, ele não é uma ausência de Deus. Os silêncios são resultados dos nossos padrões inconscientes que nós já temos. E esses padrões nos causam distração. E ele nos afasta daquilo que é essencial. Só que na medida em que você vai acessando esse ambiente de jardim, você vai aprendendo a silenciar a sua alma e você começa a ouvir o Espírito Santo falar com você. Andrew Murray dizia que o silêncio é o primeiro ato da verdadeira oração. Então você tem que aprender, antes de sair qualquer coisa da sua boca, você tem que aprender a ficar em silêncio. É o primeiro ato da oração. É o silêncio. Então, nesse ambiente de jardim, você sabe que não é você falar mais, mas é você ouvir melhor. Quando você fala, você enche o espaço, mas quando você se cala, você permite que Ele fale com você. Loucura, né, que eu estou falando para você nessa noite? Nesse ambiente de jardim, todos os dias, você vai simplesmente respirar fundo, você vai soltar o peso do dia, você vai fechar os olhos, e você vai perceber dentro de você que esse barulho externo vai começar a diminuir. A diminuição do barulho exterior no ambiente de jardim, num primeiro momento, ela pode causar em você uma inquietação. Talvez ela cause em você até um desconforto, porque a sua mente, ela está acostumada a correr, a sua mente está acostumada a controlar. Só que é nesse desconforto, irmão, que o Espírito Santo começa a se mover em você. Simplesmente se você está lá, todo desconfortável, não sabe nem o que fazer, nem o que falar.
É nesse momento que simplesmente você está lá, o Espírito Santo começa a mover em você. Andrew Murray chamava esse desconforto de a disciplina da presença. Orar não é falar palavras de maneira automática. Orar é você entrar no lugar sagrado, com muita reverência, com expectativa. Porque reverência e expectativa são dois sentimentos que devem nos acompanhar nesse lugar. A oração mais sublime, a oração, ela é a obra mais sublime que foi dada para os cristãos. E ela deve ser praticada com esses dois sentimentos. O sentimento da reverência e o sentimento da expectativa. Esses dois sentimentos eles devem nos acompanhar quando nós estamos no ambiente de oração. Expectativa por quê? Porque você tem que aprender a crer que Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele deseja cumprir para você. E qual é a promessa que você tem dele? Eu estou com você todos os dias. Você não está sozinho. Então isso se torna uma confiança ativa que nós começamos a desenvolver em Deus. A reverência ela é necessária porque ela começa a acontecer em nós pelo processo de conhecimento e de consciência da presença do Espírito Santo em nós. Então, é como aconteceu com Moisés. Moisés estava lá, ele viu a sarça, ele olhou e falou, e aquela sarça? Ele não tinha visto ela. Aí ele ouve uma voz, Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está é lugar, essa consciência. Eu estou entrando num lugar santo. A oração, irmão, sem expectativa, ela é inútil. Só que ao mesmo tempo, a expectativa sem reverência pode produzir em você arrogância. Porque você pode achar que Deus está falando comigo e eu sou melhor que todo mundo. Talvez nesse lugar você nem sinta algo de imediato. Mas se você permanecer ali em fidelidade, você vai começar a perceber o Espírito Santo falando com você. Em sussurros, em impressões que são sutis, em convites que vão te atrair. E tudo isso é o Espírito Santo traduzindo para você o que Jesus quer falar com você. É como se você aprendesse um idioma que ele não é feito de letras, mas você começa a aprender um idioma que são impressões que vão sendo colocadas na sua alma pelo Espírito Santo. A maior dificuldade que você vai poder enfrentar nesse lugar, irmãos, é você acreditar que você pode ouvir a voz do Espírito Santo nesse lugar. Essa é a maior dificuldade que você vai ter. De você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Não, isso não é para mim. Isso é para a Hebe, é para o Elmar, é para a Deise. Mas para mim, talvez essa seja a maior dificuldade que você vai enfrentar nesse lugar. E quando você começar a ouvir algo, talvez você vai pensar assim, nossa, será que é a minha mente que está inventando isso? A resposta para essa dúvida, irmão, é uma só. Se você entregou a sua vida a Cristo e o Espírito Santo habita em você, você pode ter certeza, Ele deseja falar com você. Essa experiência não é uma experiência para poucos escolhidos, mas essa experiência é um chamado para todo o cristão. Sabe qual é o problema? É que falaram para você que esse tipo de experiência são para poucos. Mas essa experiência aqui, ela não está vinculada em títulos. Ela não está vinculada a posições. Ela não está vinculada a dons ou a capacidades. Essa experiência aqui está vinculada a uma entrega diária que você faz diante dele. Ela está vinculada a você estar diante dele de forma humilde e perseverante. O Espírito Santo sempre vai falar para aquele que se dispõe a ouvir.
Sabe o que as igrejas de Apocalipse ouviam? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Ele sempre vai estar disposto a falar, se você estiver disposto a ouvir. Então, quanto mais você se entrega, mais você ouve. Quanto mais você está nesse lugar em humildade, mais você vai ouvir a voz do Espírito Santo em você. Então, quando você, nesse ambiente de jardim, praticar a oração, você vai descobrir que a oração não é apenas você pedir ou falar. A oração é mais que isso. A oração se torna um alinhar-se do seu coração com o coração de Deus. A verdadeira oração é quando a nossa vontade está rendida a Ele. Quando a nossa vontade se une à vontade dEle. E isso só vai acontecer quando a gente parar de falar e começarmos a escutar Ele. O bendito silêncio. Como está aqui agora? Então, nesse ambiente de jardim, irmãos, onde o peso do dia a dia está sendo solto, você vai simplesmente respirar fundo e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Fala, que o teu servo ouve. Fale isso por algumas vezes. Não precisa ter pressa. Simplesmente permita que essas palavras que você está falando penetrem no seu coração. Sem pressa. Sem obrigação de dar resultado. Simplesmente esteja lá. Se você fizer isso, você vai começar a perceber que uma paz vai inundar o seu coração. E a paz, ela é o início da presença e da voz do Espírito Santo. Então não busque palavras para você falar que não vão atravessar o teto. Não se preocupe com isso. Andrew Murray, ele chamava esses tipos de orações que não atravessavam o teto, ele chamava de orações secas. Frutos de uma vida de oração sem a unção. A diferença da oração seca ou oração morta para uma ação viva, sabe qual é a diferença disso, de uma oração seca e morta para uma oração viva? A diferença das duas é a presença do Espírito Santo nela. Essa é a diferença. Se você orar na sua força apenas, você vai ficar exausto. Mas quando o Espírito Santo está com você nesse ambiente de jardim, e você está rendido, Ele vai guiar a sua oração. E ela vai ser uma oração curta talvez, mas ela vai ser uma oração poderosa. Andrew Murray falava que a oração, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, ela retorna para Deus em poder. Então você não precisa se preocupar em encontrar palavras bonitas, mas você precisa apenas deixar que o Espírito Santo fale através de você. Da sua parte é importante você saber que o idioma que o céu entende é a humildade. Então você entra nesse lugar e fica numa posição de humildade. Você não precisa tentar encontrar frases bonitas para tentar impressionar a Deus. Você pode simplesmente chegar nesse lugar e falar: Senhor, eu estou aqui. Venha habitar em mim. Eu já falei um monte de oração para você aqui. E você não precisa falar mais que isso. Basta que essas palavras penetrem o seu coração. Repita essa oração: Senhor, eu estou aqui, venha habitar em mim por 3, 4, 5 vezes. Isso não é fórmula mágica, irmão. Mas quando você faz isso, você está fazendo um gesto de presença para o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quando você faz isso, você não está somente pensando em Jesus, você está chamando Ele com uma intenção real no seu coração. E isso vai romper as distrações na sua vida. Essa atitude de rendição, irmão, ela vai desarmar um orgulho secreto que todos nós temos, em que nós achamos que nós precisamos controlar a oração.
A oração ela não é performance, a oração ela é rendição. Quando você simplesmente se rende, você não vai estar tentando alcançar a Ele, é Ele que vai estar vindo em sua direção. É Ele que está na porta batendo. Falar com Jesus não começa com você falando, começa com você ouvindo. Começa com você rendido, começa com você quebrantado. Sabe o que fala Isaías 57:15? Isaías 57:15 é um texto que a gente pode se apoiar para poder falar a respeito disso. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Está falando de Deus. Ele fala assim: habito num lugar alto e santo. Na versão King James diz assim: habito no lugar mais majestoso do universo. Aí ele fala assim: e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e dos corações contritos. É nesse lugar que ele habita. Então essa escola de oração, irmãos, ela tem um professor, e o professor ele chama-se Espírito Santo. E a cada dia ele vai trazendo novas lições para você. Isso vai mudar a sua vida devocional, porque você vai estar aprendendo a cada dia. Então vai haver dias de silêncio na sua vida, vai haver dias de distrações, vão haver dias de erro. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é você permanecer matriculado nessa escola e não faltar nessa escola. Você sabia que o Espírito Santo ele tem uma especialidade de auxiliar você quando você não sabe o que você deve orar? Romanos 8, 26, 27. Falando a respeito do Espírito Santo, Romanos 8, 26, 27 diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta agora que você pode responder para você mesmo. Você acha que o Espírito Santo não vai fazer por você o que nós acabamos de ler nesse texto? Você acha que existe a possibilidade do Espírito Santo não fazer isso por você? Você acha que o Espírito Santo não vai orar por você? Você acha que o Espírito Santo ele não vai interceder por você? Você acha que no momento em que simplesmente você não sabe o que falar, mas simplesmente você vai se render, você acha que ele não vai estar lá? Você acha que ele vai deixar você na mão? Você acha que ele vai falhar com você? Você acha isso, meu irmão? Não. Porque se ele está falando que ele faz, ele vai fazer. Então, para nós finalizarmos por hoje, eu quero anunciar para você que o Espírito Santo está abrindo matrícula na escola hoje. E olha que coisa boa, você pode se matricular. Mas o que é necessário para essa matrícula? Você escolher um horário específico do dia. E nós podemos estabelecer um tempo aqui, né? 20 minutos por dia. Isso precisa fazer parte da sua agenda. E nesse tempo, você vai se colocar diante de Deus no jardim apenas com um objetivo: ouvir. Você não vai pedir nada nesse momento, você não vai tentar resolver os seus problemas. Simplesmente você vai estar lá disponível. Você vai começar esse momento simplesmente respirando fundo e dizendo: Espírito Santo, eu estou aqui.
e fique em silêncio, mesmo que a sua mente tente se distrair. Esse é o treino. É você ficar em silêncio, porque você sabe que você não está só. E o Espírito Santo, ele não vai falar somente na voz interior no seu coração. Você deve levar algo para esse momento. Você deve levar a sua Bíblia. Porque o Espírito Santo fala através da voz interior, mas ele fala também através da palavra. Então não basta somente você esperar ouvir uma voz interior, é preciso você abrir a sua Bíblia nessa hora e permitir que a sua Bíblia seja o canal da voz do Espírito Santo em você. Somente um trecho que você leia nesse ambiente de silêncio, você pode encontrar uma resposta que você está buscando há meses. Sabe, irmãos, a combinação da oração silenciosa e a meditação na palavra, elas criam um campo onde o Espírito Santo vai falar com você com clareza. Só que é necessário, quando você levar a sua Bíblia para esse lugar, é necessário você entrar intencionalmente. Você vai levar a sua Bíblia para esse lugar, não para você encontrar uma informação. O que você vai procurar encontrar na Bíblia nesse momento é uma voz. Então você não vai ler para ter uma informação e aprender. Você vai ouvir uma voz. Você vai ler a palavra de Deus para você encontrar uma voz. Então você vai transformar a leitura da palavra nesse momento, não em um momento de aprendizado. Você vai transformar a leitura da palavra nesse momento, no momento de encontro, onde você vai ouvir a voz. A chave para você ouvir o Espírito Santo é a humildade. O Espírito Santo sempre vai falar ao coração quebrantado. Então, se você tentar controlar, se você tentar forçar, ou se você tentar dominar o Espírito Santo, ele vai se calar. Se você se render no silêncio, ele vai te guiar. Irmão, você foi ensinado no mundo que você deve depender de você mesmo. Mas na vida interior, quanto mais você se esvaziar, mais espaço você vai dar para o Espírito Santo. Então a força desse momento vem da sua entrega. Essa entrega, ela não é uma teoria. Essa entrega é uma prática diária que você faz de abrir mão do controle. Irmão, ser guiado pelo Espírito Santo é uma herança que nós como cristãos recebemos. Só que poucas pessoas recebem isso, praticam e não desistem. As pessoas não persistem. A persistência, irmão, ela não é uma ação isolada, mas para nós ela deve ser um estilo de vida que nós construímos com fidelidade. Então, nessa persistência, todos os dias você vai orar, que a minha mente se alinhe ao Espírito Santo, que o meu coração seja guiado pelo Espírito Santo. Uma oração de 2 frases curtas, mas poderosas. Palavras em que você vai estar se entregando ao Espírito Santo. Essas são orações reais que podem fazer parte do seu momento de jardim todos os dias. Você precisa ter a coragem de estar nesse lugar de rendição e de silêncio. Pois quando você simplesmente se entrega nesse lugar, você vai estar disposto a ouvir. Você vai estar disposto a estar vulnerável, exposto, abrindo mão de máscaras, mostrando realmente quem você é para Deus. E aqui está a beleza. Você vai descobrir que Deus, Ele não espera a sua perfeição. O que Deus espera de você é a sua verdade. É de você mostrar para Ele quem você é. É na sua vulnerabilidade que o Espírito Santo vai agir de maneira intensa. A oração mais poderosa que existe é aquela que nasce da fraqueza da alma e não de um discurso ensaiado. É daquele gemido da alma originado pelo Espírito que Deus vai se revelar para você.
Sabe, irmãos, Jesus está fazendo um convite hoje. E o interessante é que você percebe que Jesus faz um convite para a igreja de Laodiceia. Só que Jesus sabia que não eram todos que iam ouvir esse convite. Aí Jesus continua falando assim, ó. Se alguém ouvir. Você sabe por que Jesus fala se alguém ouvir? Porque aí Jesus joga na individualidade. O convite é para a igreja. Mas nós respondemos na individualidade isso. Se alguém ouvir. Então eu quero terminar essa mensagem desafiando você a você se matricular nessa escola do Espírito. Esse é o desafio que eu quero fazer para você nessa noite. E sabe, irmãos, essas últimas mensagens que eu tenho trazido, elas exigem de nós uma posição prática. Não adianta nós ouvirmos somente e não praticarmos. Nós estamos falando sobre rendição. Nós estamos falando sobre alguém que está conosco, a presença habita em nós. E hoje nós falamos sobre o lugar. Depois nós vamos falar ainda sobre oração. Nós vamos continuar isso aí mais para frente. Mas isso aqui, irmãos, exige de você, para você se matricular nessa escola, você vai precisar falar, Espírito Santo, eu quero me matricular na tua escola hoje. Eu não tenho feito isso, mas a partir de hoje, eu vou colocar na minha agenda todos os dias, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para eu estar nesse lugar de jardim, nesse lugar de silêncio. E eu já quero pedir perdão para você, irmão, se eu mexer com o seu bezerro de ouro chamado tempo. Porque se você não tem tido tempo para Deus, você está adorando algo que não seja Ele. A idolatria não é só se curvar diante de imagens. A idolatria é quando o nosso coração se curva diante de algo que se torna mais importante do que Deus para nós. Então, se eu não tenho tempo para estar com Deus no jardim, é porque o tempo se tornou o meu Deus. E eu não tenho tempo para o Deus de verdade, porque eu tenho um outro Deus que eu cultuo e eu não posso. Fica de pé comigo, irmão. Oh, Jesus. Então eu quero fazer uma proposta para você agora. Ô Rony, o Auro, né? Tá aí, Auro, desliga a luz para nós aí, Auro. Quero fazer uma proposta para você. Gostaria simplesmente que se você fosse se matricular nessa escola, você fechasse seus olhos e olhasse para o Espírito Santo que está em você, que habita em você, e falasse, Espírito Santo, eu estou me matriculando hoje nesse lugar chamado jardim, nesse lugar de silêncio. E eu vou estar nesse lugar todos os dias. Eu, você e a palavra, e eu vou estar lá. Minha mente, meu coração, minha vontade, eu vou estar lá por completo. E eu vou entrar nesse caminho de rendição. Eu vou soltar a mão do controle. E eu vou aprender a me calar. Porque eu quero ouvir você falando comigo. Se você quer fazer isso, faça. Jesus está à porta. Se alguém ouvir e abrir, ele vai entrar. Ele deseja comunhão profunda. Ele deseja.
Quero dar alguns minutos para que você possa fazer isso. Lembre-se, irmãos, não tem palavras bonitas, não tem palavras ensaiadas, mas você precisa se render, colocar você completamente nisso.